Antes de mais nada, queremos desejar aos ouvintes um Feliz Ano Novo! Depois de um ano que não existiu, agora vamos começar um valendo, né? Tomara que esse seja novo mesmo, né, gente? Novo, hein? Você me diz uma coisa, Roberta, pra gente começar. Você costuma fazer promessas de ano novo? Olha, eu costumava fazer quando eu era mais jovem, mas depois de não cumpri-las, eu parei de fazer. E me diz uma coisa, você costuma cumprir alguma? Não responda, nem precisa, já deu pra entender. Pois é, todo ano é a mesma história. A gente fica empolgado com a virada do ano, sai prometendo mudar de vida, mas nem sempre traçamos um plano real, tático, execuível para fazer aquela promessa sair do papel. Mas esse ano a gente vai fazer diferente, não vai? Sim, se você quer trocar os pensamentos mágicos por um plano de verdade, promessas que a gente consegue cumprir, que tal colocar na lista desse ano que a gente vai doar mais em 2021 e conseguir chegar até o final do ano com essa promessa cumprida? Esse é o tema da nossa primeira conversa no Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa, seu podcast semanal produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria, ao meu lado está o Arthur Loubach, e hoje a gente preparou um episódio muito inspirador para começar o ano, né, Arthur? É isso mesmo, Roberta. A gente chamou a Mônica Costa, do blog Grana Preta, para nos dar uma aula de como se planejar financeiramente para doar mais. Esse nosso grande plano para 2021. Assim ninguém vai poder dizer que a grana ficou curta demais e não encontrou uma melhor forma para incluir a doação no seu dia a dia financeiro. Falamos também com o pessoal do Médicos Sem Fronteira, que conta muito com as doações mensais para conseguir responder às situações de emergência em todo mundo, e com um doador que já fez a lição de casa e colocou a doação no orçamento familiar. E tem produto social e doação sem dinheiro também, com as nossas colunistas, como sempre. Mas nós vamos abrir com as dicas da Mônica, com quem a Roberta conversou. Eu, infelizmente, não participei dessa primeira parte, mas eu ouvi, foi super legal. Então vai lá, Roberta. A Mônica é coach financeira e criadora do Grana Preta Finanças, que tem um trabalho incrível de empoderamento da mulher preta por meio da educação financeira. Ela é jornalista com especialização em economia e pós-graduada em terapia financeira. Seja bem-vinda, Mônica. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o trabalho e espero poder contribuir para que a gente possa levar novas informações e compartilhar aquilo que a gente tem aprendido. Então, bom, eu até queria pedir dicas de como ficar rica em 2021, mas como nosso tema aqui é cultura de doação, vou começar perguntando sobre isso. Mônica, qual a melhor forma da gente inserir a doação no nosso orçamento? A gente separa uma conta para isso, compra um porquinho, melhor é pagar em boleto, por cartão de crédito, uma doação recorrente, agendado na conta corrente, ou melhor deixar para ser mais espontâneo? Como a gente faz isso? Então, Roberta, eu faço um trabalho de educação financeira que está muito conectado aí, muito mais com energias e com comportamento do que exclusivamente com o orçamento frio, com números. São pontos importantes desse processo, mas eu dedico uma atenção muito maior à questão da energia. E quando a gente fala, por exemplo, de energia, do dinheiro, o que eu busco levar para o curso e para as meninas é a conexão com a prosperidade. E a prosperidade, ela tem outras finalidades além do recurso financeiro, mas enquanto a gente fala do dinheiro como energia, é importante a gente entender que ele precisa ser compartilhado. Então, o que eu sugiro sempre é que se separe de 5 a 10% do seu rendimento mensal para dedicar para alguma ação que tenha esse cunho da doação. E eu sugiro sempre que se faça isso da mesma forma que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai escolher uma viagem, definir um curso ou comprar alguma peça para a gente dedica tempo, né? Você olha as peças, você compara, você vê se aquilo fica melhor, se esse é o melhor momento, enfim. Você coloca a energia naquele processo para que você faça a melhor escolha. E no processo de doação,
a sugestão é sempre essa, que você faça sempre doações mensais, né? Isso esteja no seu orçamento e que essa doação tenha também esse mesmo empenho. Quando você vai pagar a conta, você tem que olhar para a conta, tem que ver direitinho quanto é, né? Se não estou te cobrando a mais. Na doação eu faço o mesmo. Essa dica de se envolver com a causa, né? Pode valer para qualquer meio de pagamento, na verdade. É só você parar e olhar para a instituição que você está ajudando e tentar buscar saber como seu dinheiro está contribuindo, né? Que isso alimenta realmente não só essa energia, mas a vontade também de continuar doando, né? Quando a gente sente que a gente faz a diferença ali. E, Mônica, uma coisa que a gente escuta nas pesquisas de comportamento de doador, assim, como uma das principais razões para as pessoas não doarem, na verdade, a principal é que as pessoas falam, eu não tenho dinheiro. Você sugere que as pessoas separem esse valor logo no começo do mês, assim, porque a gente acaba vendo que muitas vezes é o que sobra, assim, né? Não é essa intencionalidade toda que você coloca ali de vou reservar, é mais assim, se der, se sobrar, eu ajudo. E aí acaba que nunca acontece. Você sugere que isso venha do começo, caiu na conta, vamos separar? Essa questão do sobrar, a gente acaba caindo numa outra seara que é justamente a questão da abundância versus a escassez. Quando a gente diz que não tem dinheiro, geralmente não vai sobrar. Então, quando você decide que o seu rendimento, o dinheiro que você vai receber num determinado período, ele vai ser destinado para algumas causas e parte dele você vai devolver como parte de doação para agradecer pelo dinheiro que você tem, é muito maluco, mas geralmente dá muito certo. Volta mesmo. Volta. E às vezes volta como recurso mesmo, como oportunidade de trabalho, como alguém que também se conecta contigo, porque também está nessa energia de eu quero colaborar com outros projetos e de repente consegue te enxergar no meio desse processo todo. Tem duas coisas que eu faço que são muito importantes. Primeiro, eu separo o valor que é para mim, porque eu mereço desfrutar dos meus rendimentos. E a segunda parte é essa parte da doação. E aí eu vou pagar todas as contas, todos os compromissos que eu tenho. E geralmente, assim, 95% dos casos, consegui resolver essas coisas. E aí chega depois, sei lá, pro dia 15, 20, depois que a gente já pagou tudo. E você olha lá no seu extrato e, tem lá uma grana ainda. As coisas estão acontecendo, tudo foi resolvido, foi contemplado. Tá tudo caminhando direitinho. Então, essa questão da doação, ela tem muito a ver com essa mudança de mentalidade, acima de tudo. Roberta, as pessoas têm o hábito de dizer, não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu dou. Mas eu sugiro que você comece a doar para que você tenha dinheiro. É meio maluco. A gente precisa estudar um pouco essa questão quântica e tal, mas eu tô falando por experiência própria. Depois que eu passei a ter o hábito de agradecer mesmo, de devolver para o universo aquilo que eu tenho recebido enquanto eu direciono a minha energia para conquistar aquilo que eu desejo, e invariavelmente eu faço as doações, e sem essa intenção, claro, né? Também não pode falar, eu vou doar aqui porque amanhã eu vou ganhar na loto, tenho certeza. Não é assim, tem que ser de coração. Eu vou doar, vou entregar o meu melhor e vou continuar trabalhando aqui. E em algum momento as coisas fluem e aí você é contemplado também, né? Porque a gente está falando de fluxo e a gente está falando também de que essa questão de que toda vez que você abre espaço para um lugar, ele vai ser ocupado novamente, né? Então, quando você tira parte do que você tem e entrega para outro, alguma coisa vai chegar e vai ocupar aquele lugar, né? Então, se você está na energia da abundância, é isso que vem. Se você fizer a doação nesse sentido, cara, não tenho dinheiro nenhum, mas eu vou entregar isso aqui porque, né, estão dizendo que eu tenho que fazer, também não vai funcionar, porque você está entregando numa energia de escassez, tipo, vou ficar sem esse dinheiro, não vou pagar minha conta de luz esse mês, e vou doar, e vou ficar esperando que alguém vai pagar minha conta. Não funciona assim, você tem que fazer, né, tem que estar presente mesmo, e tem que ter a intenção de entregar aquele recurso para que ele faça bem para outro. O ideal é que você mude a mentalidade, Roberta. É muito isso, assim. A gente precisa mudar essa questão. Saber isso, doar para ter mais dinheiro. Exato. Assim, eu tenho feito alguns estudos, até dentro, e a gente até conversou um pouco sobre isso na live. Quando eu falo de educação financeira, da gente melhorar a nossa condição financeira, é também para que a gente tenha melhores condições de colaborar com ações
solidárias e voluntárias. Não dá para a gente ajudar as criancinhas na África se você não está conseguindo pagar a sua conta de luz, se você não está conseguindo fazer sua compra do mês, né? Sejamos realistas. Mas se a gente consegue se organizar financeiramente, Roberta, a gente começa a ter condições de ajudar outras pessoas e isso vai crescendo aí num patamar. Muitos estudos mostram que são as pessoas mais ricas que fazem as maiores doações. E é nesse lugar que a gente precisa estar também. Me dói muito ver cenários como a gente vê agora no fim do ano, de criancinhas que estão na rua, de famílias que estão desabrigadas, né, que não têm o que comer, não tiveram o ano inteiro e vão terminar o ano aí sem essa condição e saber que eu só posso ajudar 2 pessoas. Eu queria poder ajudar 2.000, mas para isso eu preciso me organizar financeiramente, né, para conquistar uma outra condição financeira e poder contribuir com 2.000 pessoas. Há tantas pessoas no mundo que fazem isso e fazem justamente porque elas tiveram esse entendimento. Eu quero poder ajudar mais. Então o universo vai te dar oportunidades para que você chegue nesse lugar e que você ajude mais pessoas. E me conta, Mônica, como a gente faz para envolver a família? Porque quando a gente fala aí de um orçamento, né, coletivo, assim, né, da família, a gente precisa que todo mundo abrace a causa com a gente. Como a gente convence os parentes, ensina as crianças desde cedo? Eu aprendi desde muito pequena, especialmente nessa época do ano, né? Sou de uma família muito simples, mas a gente sempre teve essas questões essenciais, né? Presente de Natal, essas festinhas sempre rolaram. E a minha mãe me dizia, olha, Mônica, você vai ganhar um presente no Natal, mas você vai ter que dar 3 presentes aqui, 3 brinquedos aqui, e você vai dar para alguma criança. Já era essa relação da gente desocupar o espaço para que coisas novas cheguem, mas a gente não tinha esse entendimento. Então sempre a gente separava os brinquedos e minha mãe me fazia levar até lugares mais pobres até do que nós estávamos para doar e ver a alegria no rosto dessas crianças, né? Para ela dizer, olha só, filha, a gente precisa agradecer porque a mamãe pôde comprar um presente novo para você e às vezes tem mães aqui que não têm essa condição, mas as crianças ficam felizes igual por terem acesso a essa boneca ou a essa bola ou um brinquedo que fosse. Então essa prática eu mantenho até hoje com os meus filhos. Então os 2, eu tenho um menino hoje de 17 anos e a menina de 9, e eles entendem que é importante a gente contribuir para o bem-estar de outros, porque nós estamos sendo beneficiados também pelo fato de já ter isso na nossa vida. Isso é uma prática que a gente tem, e essa questão das doações, a gente tem aqui em casa o hábito de pensar o orçamento juntos. Então, quando a gente vai pensar na doação, como eu comentei, eu coloco na mesa, olha gente, esse mês a gente vai fazer a doação, por exemplo, para instituições que a gente doa via boleto, Médicos Sem Fronteira, GRAAC e tudo mais, mas também a gente precisa pensar em algum outro projeto. O que vocês sugerem? Às vezes um menino de 17 anos, mamãe, eu recebi um e-mail ou eu vi um Instagram de um garoto que quer, sei lá, jogar bola e precisa do uniforme. E a gente pensa isso junto e as doações elas são feitas nesse sentido. Então a gente decidiu que esse mês a gente vai ajudar o garotinho que quer comprar uma bola para jogar futebol. Então, ok, então vamos achar o endereço dele, vamos ver como ele chama, vamos ver como é que a gente faz essa doação e tudo mais. Então eu tenho o hábito de já envolver a família nesse processo, porque eles estão envolvidos no orçamento e essa é uma parte muito importante desse processo. Então os 2 e o meu companheiro, né, traz isso para dentro de casa. E também compartilho com os amigos, sabe, Roberta? Esse período do ano, a gente tem muitos grupos, né? De família, de amigos. Coloco nesses grupos também, né? Essas campanhas para doação de peças de roupas ou de brinquedos. Estou sempre compartilhando. E algumas pessoas se juntam a nós. Aquelas que estão em sintonia, outras ainda ficam olhando de longe, esperam mais um pouco. Mas a gente tem que falar, tem que compartilhar essa proposta e tem que convidar todo mundo, né? É uma energia que só é bem-vinda se a pessoa faz de coração, não dá para forçar. Então você vai mostrando os caminhos e aqueles que chegam são bem-vindos. Muito legal, Mônica. Isso é o exemplo do que a gente sempre fala que gostaria que acontecesse, que doação fosse assunto na mesa de jantar para todo mundo e que a gente pudesse falar sobre isso e ter oportunidades, tratar as oportunidades de doação da maneira como a gente trata as oportunidades de consumo mesmo. E, Mônica, falando nisso, até eu achei bem interessante que você falou de que
traz o assunto, né, para a mesa de jantar para a família inteira discutir, que você conta para os amigos. No nosso episódio de Natal, a gente falou sobre isso, porque na verdade, no Brasil, as pesquisas de comportamento de doador mostram que as pessoas acham que não devem contar quando fazem uma doação. A maioria das pessoas é contra você compartilhar isso. Tem várias razões que podem estar por trás disso, né? Desde questões religiosas, desconfiança, se eu falar que tá sobrando, alguém vai me pedir. Tem muitas respostas possíveis aí para esse comportamento. Eu queria que você contasse para as pessoas por que contar que você doa, por que isso é importante e faz bem, não mal. Eu não acho que a gente tem que anunciar. Se a gente retomar um pouquinho até essa questão, eu não faço, por exemplo, essa doação e grito no Instagram, gente, acabei de fazer uma doação para um garotinho que precisa de uma bola, ou enfim. Porque a gente está falando dessa coisa da energia de fazer de coração, eu não quero publicidade sobre isso. Mas eu compartilho com as pessoas a possibilidade de ajudar outras causas. Isso é importante. E eu estou começando a desenvolver um material justamente para falar sobre a importância da doação, no sentido de entender que ela é uma energia que te aproxima da prosperidade. Então, o que eu tenho para sugerir, Roberta, é que isso não seja foco de ostentação. Esse processo ele é importante, ele precisa ser dividido com as outras pessoas no sentido de sugerir possibilidades de investimento, de acompanhar ações que tratem dessa causa. Então, eu sigo fazendo convites. Isso tem que estar no seu dia a dia, olhar para o outro, exercitar a empatia, né? Porque quando eu faço uma doação, o que eu estou dizendo? Puxa vida, eu gostaria muito de ser contemplada com uma ajuda se eu precisar. E seria muito bom que tivesse alguém do outro lado que quisesse fazer isso de coração. Então, quando eu entrego uma doação, é isso. Eu espero que o que eu estou fazendo te ajude de verdade, porque eu gostaria de receber essa mesma energia em troca. É nessa vibração que a gente tem que seguir e precisa ser espalhada, né? Outras pessoas precisam entrar nessa egrégora e entender a importância da doação. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso da mesma forma que existe aí um tabu para falar de dinheiro, né, como um todo. Ninguém fala quanto ganha, ninguém fala quanto deve, ninguém fala quanto investe. Mas a gente precisa começar a levar isso para as mesas, para as rodas de conversa, porque a gente pode ali ter boas ideias de investimento ou de quitação de dívidas ou de novos negócios. E o processo da doação ele tem que estar também nesse ciclo, né? A gente exercitar a empatia e fazer pelo outro aquilo que a gente ia ficar super feliz se fizesse por nós. É assim que eu vejo a doação. Com certeza, esse exercício da empatia é o que muda tudo. E Mônica, para nossa última pergunta, aquela pergunta de ano novo que todo mundo se faz e acho que até hoje ninguém encontrou a resposta perfeita. Como cumprir nossas promessas? Espero que a gente inspire as pessoas com esse episódio de dizerem, ok, esse 2021 eu prometo que eu vou doar 5 a 10% da minha renda todo mês. Mas você tem alguma dica de como conseguir fazer de fato a gente cumprir esse compromisso até dezembro de 2021? Planejamento. Enquanto coach e educadora financeira, eu sempre digo que a gente só consegue levar adiante alguma coisa que está no papel. Então planeje, faça uma planilha, crie um orçamento e já projete todas as suas ações ao longo de todo o ano. Então, da mesma forma que a gente precisa colocar ali no orçamento, quanto é que eu preciso destinar para pagar a escola das crianças, ou o IPVA, ou como eu vou me organizar para fazer a festa de 10 anos da criança, se organize também para fazer suas doações, né? Entendendo que de 5 a 10% é um valor importante, que pode ser até distribuído para mais de uma causa, mas coloque sempre no seu orçamento, já deixa isso na previsão. Então, todos os meses de janeiro até dezembro, eu vou destinar R$100 do meu orçamento para fazer doação. Como a gente faz com todo o orçamento, ao longo do mês você vai organizando isso, né? Da mesma forma que você vai ter que parar para entender como é que você vai pagar a escola da criança, se você vai comprar esse ou aquela mochila, você vai parar e falar, eu vou doar para essa ou para aquela causa. O dinheiro já existe, o dinheiro já está destinado. Eu só preciso entender para onde é que eu vou direcionar. É um exercício bastante saudável e muito recompensador.
não fique só da boca para fora. Geralmente, quando a gente só fala, a gente não faz. É o famoso passa lá em casa, mas não dou endereço. Né? Então, o que eu estou te dizendo é, olha, passa lá em casa, meu endereço é esse, porque eu quero que você vá. Então, quando você planeja, você está dizendo, eu vou fazer e já está aqui, ó, já está no orçamento. Eu sei já. Hoje, eu sugiro, já planeja até março. Como é que vai ser? A gente está vivendo tempos muito estranhos, né? Então, planejar um ano inteiro é muita ousadia. Mas o primeiro trimestre eu acho que a gente consegue. Adorei, Mônica. Vou estrear um caderninho com esse plano. Querida, muito obrigada pela nossa conversa. Quem gostou desse papo e quer ouvir mais, a Mônica participou do Seminário Doar, que aconteceu no comecinho de dezembro. O vídeo da conversa com ela está disponível no nosso YouTube, Instituto MOL, ou do Movimento Bem Maior também. Vai lá nos nossos canais e assiste a Mônica, que foi uma conversa muito legal sobre como educar para doar as crianças. Então, Mônica, muito obrigada. Feliz 2021 para você e espero que a gente tenha um ano de muita prosperidade. É o que a gente deseja também. Muito obrigada pelo convite. Um 2021 muito próspero, né? Que a gente coloque em prática essa questão. Eu acho que esse ano que está terminando, a gente teve muitas oportunidades para olhar para o lado e para ver que tem muita gente que vai caminhar melhor se a gente puder caminhar juntos. E eu espero que essa seja a grande lição desse ano pandêmico, né? Que a gente entenda que sozinho a gente não vai muito longe. E se estivermos juntos, a gente consegue fazer uma caminhada muito melhor e muito mais próspera e saudável para todos os envolvidos. E ó, ouvinte, segura aí que no final a Mônica volta, no fim do episódio, para uma rodada relâmpago. Olha, a gente sabe que incluir mais um boleto no orçamento, principalmente em tempos de crise como a gente está vivendo, não é das promessas mais fáceis de se cumprir. Até tem estudos, como um feito na Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, que mostra que, na verdade, só 8% das pessoas conseguem de fato levar adiante suas promessas de fim de ano, sejam financeiras ou não. Mas com as dicas da Mônica, a gente viu que com um pouquinho de planejamento é possível fazer a sua parte, colocar a doação como um hábito. E se você não tem condições daquele ideal que a Mônica falou de 5 a 10% do orçamento ser comprometido como doação, lembre que cada real doado vale muito e é capaz de ajudar a rodar uma engrenagem aí para quem sabe lá na frente você conseguir resultados maiores aí da sua doação, né? Verdade, Arthur. Não é só o hábito de doar, essa mudança de mentalidade de que doar sempre, doar bem é o que faz a diferença. São esses doadores recorrentes que assumem um compromisso contínuo de apoiar financeiramente o trabalho de uma OSC que fornecem a receita para essas organizações possam se concentrar nas causas que defendem e manter as operações funcionando. E a gente sabe muito bem, cuidando das nossas casas, das nossas contas, que quando a conta não fecha é um baita estresse. Com as ONGs é a mesma coisa. Poder contar com uma fonte de renda mais estável dá para a organização se planejar com mais flexibilidade, pensar no longo prazo e até conseguir aí uns descontos, quem sabe, né, diminuir o custo fixo até. Dá para pensar em campanhas, em eventos e seja o que for e não ficar só apagando incêndio, né? Pois é, mas parece que os doadores brasileiros ainda estão só começando a se familiarizar com essa forma de contribuir com as causas em que acreditam. No ano passado foi divulgada a pesquisa Doador Brasileiro, Potencial de Doação no Segmento Maturidade, realizada pela Nós Pesquisa Inteligência em parceria com a Trecmob e a Pitanga Mob, que investigou o perfil do doador no país. Os resultados mostraram que apenas 29% dos brasileiros fazem doações mensais recorrentes. E quanto mais velho, maior a doação. Acima dos 50 anos, 26% dos doadores costumam doar R$100 por mês. Entre os mais jovens, o índice de pessoas que doam R$100 por mês é de apenas 17%. Ou seja, tem bastante espaço para crescer, né? Com certeza. Como a gente sempre fala no Instituto MOL, né? Não adianta a gente não ter dinheiro para pagar a conta de luz e querer que a ONG mude o mundo, né? Então, bora contribuir com as contas recorrentes delas. Para ouvir um pouco mais sobre isso, a gente conversou com a Fernanda Salerno, que é gerente de aquisição e relacionamento da Médicos Sem Fronteiras, a maior organização não governamental de ajuda humanitária do mundo, e que é também uma referência em captação de recursos. Ela contou pra gente que os doadores sem fronteiras, que é como eles chamam quem contribui mensalmente, sempre foram fundamentais ao longo dos quase 50 anos da ONG.
Ao longo dos seus quase 50 anos, recebemos doações pontuais de indivíduos, doações de empresas, de grandes doações e heranças. Mas falando especificamente das doações mensais e recorrentes, elas são fundamentais para planejarmos o futuro, porque com doadores recorrentes e comprometidos, podemos prever quanto receberemos nos anos seguintes e nos planejar adequadamente. Além disso, essa contribuição também permite que a MSF tenha recursos para agir rapidamente em situações urgentes, como, por exemplo, a pandemia do coronavírus e outras emergências pelo mundo. A Fernanda contou que o maior canal de arrecadação é a TV, mas que a captação desse público também é feita com atuação de equipes de rua. Tem um diálogo direto com possíveis doadores e também através das redes sociais, tudo sempre com foco no pedido de doações mensais. Contamos com o apoio de um pouco mais de 600 mil doadores. Destes, 400 mil são doadores regulares, que são aqueles doadores que fazem doações mensais. A média de doação é de R$ 50 por mês e temos o compromisso de destinar pelo menos 80% de todos os recursos arrecadados às atividades de ajuda médica humanitária. Em 2019, conseguimos destinar 81%. O restante do recurso arrecadado é utilizado com despesas administrativas e em ações de captação de recursos. Nosso trabalho é independente de poderes políticos e econômicos. Assim, o total arrecadado é primordial para mantermos os mais de 400 projetos em mais de 70 países. Mas se engana quem pensa que as doações fazem bem só para quem recebe, viu? São vários estudos que provam que ajudar os outros aumenta os níveis de satisfação com a vida, melhora o nosso humor, reduz o estresse. O ato de doar tem um forte componente emocional. Ele é um ato que nasce de uma motivação subjetiva, do coração. Foi assim para o administrador de empresas Flávio Dama, de 56 anos, que vive em São Paulo e há pelo menos 2 anos se tornou doador recorrente da Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente. Ele bateu um papo com a gente e contou que esse sentimento de solidariedade é da família. Aprendi novo, principalmente com minha mãe, que é uma senhora muito caridosa, meu pai, que é um médico, que nunca se importou em receber para poder atender ninguém. E também lendo há muitos anos a biografia do Warren Buffett, ele entregou 85, 90% da fortuna dele para a Fundação Bill e Melinda Gates. Ele dizia, que a gente precisa devolver para a sociedade a oportunidade que a sociedade nos deu de acumular. Porque se a gente conseguiu comer, beber, vestir, morar e ainda acumular, significa que a sociedade nos deu essa oportunidade. E a gente precisa devolver para a sociedade um pouco, através de doações. E a Fundação Abrinq é uma dessas portas para a gente poder fazer isso. E o Flávio faz questão de pagar a doação com boleto e diz que é uma satisfação poder receber o boleto, quitá-lo e saber que ele está fazendo a diferença no mundo. Uma sensação que faz com que ele ajude não só a Abrinq, mas também outras instituições esporadicamente. Tudo previsto e garantido no orçamento mensal da família. A partir do momento que você começa a fazer doações para instituições sérias e vê o fruto dessas suas doações, você cria uma necessidade de doar. É mais do que uma caridade para alguém que está precisando. É uma caridade para a gente mesmo, para a gente saber que a gente está fazendo a diferença. Num mundo tão desigual, poder doar é maravilhoso. O dinheiro que é separado para fazer isso, ele é um dinheiro sagrado. A mesma importância que tem para a tua alimentação, para você pagar as suas contas, para você subsistir. O dinheiro da caridade precisa ser um dinheiro contado também, porque faz parte você devolver a graça que você está recebendo. A gente falou hoje bastante sobre doação por boleto, transferência, mas uma forma muito fácil de doar é através de iniciativas de arredondamento de troco. É super simples, você cadastra o seu cartão e automaticamente ele arredonda o valor das suas compras em até 99 centavos e repassa para a causa que você escolheu. Bem legal, né? Isso é uma iniciativa da ONG SOS Mata Atlântica que lançou no final do ano passado essa campanha e a Duda vai contar pra gente como que funciona. Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. O produto de hoje é um pouquinho diferente, já que não envolve uma compra específica, e sim um pouquinho de todas as compras que você faz. É a fatura verde da ONG SOS Mata Atlântica. Para quem não conhece, a SOS Mata Atlântica é uma ONG ambiental brasileira com mais de 3 décadas de atuação que atua na promoção de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica.
Dentre várias iniciativas que eles têm, eles já plantaram mais de 40 milhões de árvores nativas. Então é muito legal, é uma ONG muito importante e eles têm uma parceria com a Visa chamada Fatura Verde. Como que funciona? Você entra no site www.sosma.org.br, cadastra seu cartão de crédito da Visa e cada compra que você realizar com esse cartão, em qualquer site, qualquer compra que você fizer, os centavos dessa compra vão ser arredondados como uma doação para a ONG. O valor máximo que eles arredondam de cada compra é de 99 centavos. E aí esses centavos vão sendo somados e uma vez por mês é gerado na sua fatura, como se fosse uma compra, né? Tendo o valor de todos esses centavos arredondados, tendo o valor mínimo de R$5. Então é uma iniciativa muito incrível, porque é uma doação muito fácil. Depois que você cadastra o seu cartão no site, você não tem mais nenhum trabalho para doar, vai tudo automático. Além de ser uma doação que não vai doer no seu bolso, porque é de centavo em centavo, então é a famosa microdoação. E, para melhorar, ainda te torna um doador recorrente da ONG, o que é muito essencial para a sustentabilidade deles. Além dessa parceria, a Visa tem um outro projeto de doação através de cada compra usando o cartão, que é o Visa Causas. A diferença é que lá não é o seu troco que gera a doação, e sim a própria Visa. Então, a cada compra que você faz com esse cartão que você cadastra, a Visa doa 1 centavo. E vocês devem imaginar, né, que o número de compras realizadas com cartão Visa mensalmente é muito alto. Então, de 1 em 1 centavo, desde que o programa existe, já foram mais de 2 milhões de reais doados. E por lá, você escolhe a causa que você mais gosta e a ONG que você quer apoiar aquela causa. Entra lá no site se você tem cartão Visa e se cadastra www.vaidevisa.visa.com.br/causas. É isso, pessoal. Essas foram mais algumas dicas para te tornar um consumidor mais sustentável e esperamos que você tenham gostado e até a próxima. Valeu, Duda. Vale um adendo aqui que essa tecnologia é uma das muitas que existem de arredondamento de troco, né? Existe, por exemplo, o arredondar, que você encontra em redes como Burger King, Pão de Açúcar, Track and Field, várias redes de varejo, e existem as tecnologias das próprias redes de varejo. Uma que a gente conhece bem, por exemplo, é a da Raia Drogasil, que é parceira da Editora MOL, que tem um programa de arredondamento de troco. É muito simples, você em todos eles ao final da compra, o atendente pergunta se você quer arredondar o seu troco, e se você topar, você doa os centavinhos ali que você receberia em moedas. Pode-se pensar que é muito pouco dinheiro, né, alguns centavos e tudo, mas pode ter certeza que de centavo em centavo se doam milhões. Então não deixe de doar porque é pouco. O que não falta é opção. O que pode estar faltando é outra coisa que a gente costuma ouvir por aqui, né, Arthur? Mas eu não tenho dinheiro! Isso não precisa ser um problema, já que há inúmeras formas de doar. E no clima de ano novo, vida nova, a dica da Rafa é para quem gosta de fazer aquela arrumação nos armários, na casa, para entrar em janeiro com a vida mais leve. Oi, Roberta. Oi, Arthur. E olá a todos os ouvintes do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana no nosso podcast eu trago uma ideia de alguma coisa que você pode doar que não é dinheiro. Porque dá para ser generoso e dá para ser solidário e doador sem precisar gastar um tostão. A dica que eu dou hoje tem muito a ver com o ano novo, né? A gente tá em janeiro e eu aposto que tem muita gente aqui fazendo aquela faxina de verão, né? Abrindo armários, descobrindo muita coisa que não usou ao longo de 2020 e que agora pode se tornar, então, uma doação. Dá para fazer essa doação para organizações do seu bairro, desde que você tenha objetos sempre em bom estado e que possam ser úteis para outras pessoas, né? Então, você pode escolher uma instituição próxima de você, às vezes tem uma igrejinha na sua vizinhança que recolhe doações e isso pode ser muito útil. Se você quiser uma ajuda sem sair de casa, existe uma alternativa para 18 cidades e 7 estados brasileiros. E essa é a indicação que eu deixo aqui hoje, que é o Exército da Salvação. O Exército da Salvação faz agendamentos para passar na sua casa e recolher alguma doação que você tenha. E aí, gente, vale móvel, livro, calçado, roupa, brinquedo. É importante, de novo, que tudo esteja em bom estado e que você possa entregar para alguém aquilo que já foi útil para você.
Eu já fiz o uso do serviço do Exército da Salvação e eu me senti muito bem, porque nas caixas que eu doei tinham livros que eu já amei, que eu li há muitos anos, roupas que não serviam mais no meu corpo e que eu sabia que poderiam fazer um bem para outra pessoa. Essas doações do Exército da Salvação são encaminhadas para bazares beneficentes e aí a instituição usa os recursos arrecadados com as vendas para se manter. O processo para que a sua doação seja retirada na sua casa é muito simples. Tudo que você tem que fazer é acessar o site exercitodoações.org.br, sem o tio e sem o cedilha, exercitodoações.org.br, inserir o CEP da sua residência e preencher um formulário falando quantas caixas ou quantos sacos você tem que você deseja que sejam recolhidos. E aí é só marcar um agendamento, eles passam na sua casa e levam essas doações embora. Então eu acredito que pode ser muito útil para muita gente aqui para começar o ano com a casa mais limpa e também com o espírito solidário, sabendo que quando você organizou a sua residência, você também fez uma boa ação. Se você quiser fazer uma sugestão do que pode entrar no quadro Mas Eu Não Tenho Dinheiro do nosso podcast, é só escrever para instituto@editoramol.com.br e quem sabe a sua sugestão pode estar aqui na semana que vem. Obrigada, Rafa. Nada como desapegado que não tá usando para já começar o ano com outra energia na nossa vida e de quebra ajudar quem precisa. E agora, para fechar o episódio, começar bem esse 2021, a gente volta a ouvir a Mônica, dessa vez na rodada Relâmpago e dessa vez com a minha participação também. Então vamos lá, agora chegou a hora, Mônica, agora é a hora do vamos ver. Nós vamos fazer 5 perguntas e você responde com o que vier à cabeça, sem pensar muito, tá bom? Vamos lá. Então vai lá. Qual foi a sua doação mais recente? Foi uma família que recebeu os presentes para as crianças de Natal. Mônica, o que você queria ter sabido mais cedo na sua vida sobre doação? Que essa é uma energia que traz prosperidade. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Quem te inspira a doar mais e mais? Eu aprendi isso com a minha avó, com as minhas ancestrais. Elas sempre foram mulheres que doavam, não só dinheiro, mas também energia e os seus talentos. E graças a elas, eu hoje consigo construir uma história que está muito baseada nessa capacidade de troca, de compartilhar. Mônica, qual a sua causa do coração hoje? Minha causa do coração é colaborar com entidades que estimulem jovens estudantes. Todas as ações que levem a promover melhor educação, especialmente para as crianças e para os jovens de periferia, me tocam. E são com elas que eu tenho mais me conectado, porque eu entendo que a educação é a nossa maior riqueza. E para terminar, Mônica, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais justa, mais próspera e mais feliz. Muito bom, querida. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Mônica. Volte sempre. Tô sempre às ordens, viu? É um prazer estar com vocês. Então é isso, minha gente. Desejamos a todo mundo que nos ouve, doadores e doadoras, um ótimo ano. Que ele seja melhor do que 2020, o que não é muito difícil. E que, principalmente, o legado do ano que a gente passou tão sofrido seja levado adiante. Que a gente seja mais solidário, mais atento às causas, mais doadores. Então, para terminar, os créditos, vamos ver se eu não erro nenhum, hein? Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Elaine Martins e da Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques, do Instituto MOL. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcasts e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até lá!